Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa sempre estar abençoando a sua vida. Nesse vídeo nós estaremos considerando a reunião de meio de semana Vida e Ministério Cristão quase que completa. Teremos tesouros da Palavra de Deus, joias espirituais, a leitura da Bíblia, faça seu melhor no ministério e o estudo bíblico de congregação. Então, vamos para o nosso vídeo. Tesouros da Palavra de Deus. O tema: dê valor à sabedoria de Jeová. Bem, é notório que Jeová ele deu sabedoria em abundância para Salomão, mesmo porque ele reconheceu que o coração de Salomão era reto e o desejo que ele tinha era de governar a nação do jeito que Jeová desejava. Então ele queria julgar com justiça. E Jeová viu que realmente esse era o seu desejo e lhe deu muita sabedoria. Veja se não é isso que está descrito no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículo do 1 ao 3, que passa a nos dizer assim: A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová. Por isso, ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar a ela. Interessante, né? Essa leitura. Então a rainha, ela ficou tão impressionada com a sabedoria alcançada por Jeová. Então ela entendia que a sabedoria que Salomão tinha vinha de Jeová. E foi até ele com uma comitiva gigantesca para fazer perguntas difíceis. Mas são perguntas, não enigmas, difíceis de solucionar. Eram perguntas da vida, como a morte, a ressurreição, a vida. Então Salomão ele conseguia responder a todas elas sem deixar dúvida. Ele explicava tudo. E ela conseguiu ficar realmente abismada, ela ficou impressionada com a sabedoria de Salomão. Note só o que aconteceu por causa disso. No livro de 1 Reis 4, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz assim: Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam, a mesa e a roupa deles, seus copeiros e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. A nota para esse versículo 5, ali diz que ela ficou sem espírito. Não houve mais espírito nela. Pode ser que ela tenha ficado sem ar, ter desmaiado, não sabemos. Mas o interessante notar é que ela ficou sem fala, ela ficou abismada, ela ficou atônica, pasmada. Ela não sabia o que falar, devido à sabedoria impressionante de Salomão dada por Jeová. Isso com certeza alegrou o coração dela e ela elogiou as pessoas que estavam em volta do rei, que tinham oportunidade de ouvir aquela sabedoria dia após dia. E por ela ter ouvido tanta sabedoria de Salomão vinda por Jeová, ter visto e ouvido, ela louvou a Jeová por causa disso. Veja só o capítulo 10, versículos 6 ao 9. Então ela disse ao rei: Tudo o que eu ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade.
mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade. O Senhor superou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os seus homens, e felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria. Agora notem, que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor, pondo no trono de Israel. Por causa do amor eterno de Jeová por Israel, ele designou o Senhor como rei para governar com justiça e retidão. Então a rainha de Sabá, ela motivada por Jeová, ela louvou o próprio Jeová. E podemos dizer que esse versículo 9, ela estava testificando que Salomão só estava onde estava pelo fato de Jeová tê-lo colocado. Então ela mostrou para Salomão que a sabedoria que ele tinha era proveniente de Jeová. Ela tanto o reconheceu como o louvou por causa disso. Então podemos dizer que nós tiramos várias lições dessa consideração de tesouros da palavra de Deus. Jeová hoje, ele dá sabedoria a todos os seus servos, principalmente pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Agora note que embora Salomão ele tivesse muita sabedoria dada por Jeová, mas ele também treinava essa sabedoria dia a dia. Ele exercitava, tanto que ele queria sabedoria para poder julgar com justiça. Isso mostra que nós também, para termos sabedoria e aplicar de perto a palavra de Deus, nós precisamos exercitar, estar aplicando no nosso dia a dia. E nós conseguimos fazer isso quando nós lemos a palavra de Deus todo dia, fazemos adoração em família, o estudo pessoal e principalmente quando nós temos oportunidade de ajudar as pessoas a conhecer também essa sabedoria impressionante de Jeová, assim como mostra a gravura. Provavelmente duas amigas num ambiente informal, talvez vindo de uma escola ou de algum trabalho, mas aproveitando a oportunidade para ensinar a palavra de Deus. Então, pergunte-se, será que eu ou você ficamos impressionados ainda com a sabedoria de Jeová? Será que isso faz com que nós venhamos a perder o nosso ar, ficar atônico em ver a criação, a sabedoria de Jeová em existência? Se isso acontece conosco, será que nós estamos o louvando por causa disso? Assim como fez a rainha de Sabá? Note, nós devemos sempre dar valor à sabedoria de Jeová. E uma maneira de fazermos isso é por aplicar de perto os ensinos de Jesus na nossa vida, imitando o seu exemplo. Tenha certeza que por você ter a sabedoria de Jeová, louvar Jeová pela sabedoria lhe dada, você será beneficiado não só agora, mas por toda a eternidade. Então vamos iniciar com as joias encontradas, no livro de 1 do Reis, capítulo 9 ao capítulo 10. Com certeza, dentro desses dois capítulos tem várias joias espirituais. Obviamente, eu encontrei somente algumas, mesmo porque se a gente for procurar todas, a gente vai ficar mais de 30 minutos fazendo vídeo. Então, eu encontrei algumas e com certeza você também encontrará. Se isso acontecer, deixa nos comentários para que os irmãos possam utilizá-los em suas reuniões, tá bom? Então vamos iniciar, vamos ler o versículo 3 do capítulo 9. Capítulo 9, o versículo 3 diz assim: Jeová disse-lhe: ouvi a sua oração e o pedido de favor que você fez diante de mim. Santifiquei esta casa que você construiu, pondo nela o meu nome de modo permanente. E os meus olhos e o meu coração sempre estarão nela. Então podemos destacar dois pontos importantes desse versículo. Na oração que Salomão fez ao dedicar o templo, Jeová respondeu por consumir a oferta queimada, descendo fogo do céu, e também enchendo a casa com a sua glória. E agora no versículo 4, Jeová fala com Salomão, respondendo também àquela oração.
Mas agora note o interessante. Isso 12 anos depois. Lição para nós. Jeová pode responder a sua e a minha oração de imediato, ou às vezes pode demorar um pouco mais. O importante é ficar em espera, confiante em Jeová. Vamos encontrar outra joia espiritual, agora no versículo 4. Se você andar diante de mim assim como andou Davi, seu pai, com o coração íntegro e com retidão, fazendo tudo o que lhe ordenei, e se você obedecer aos meus decretos e às minhas decisões judiciais. Embora tenha sido exemplar em muitos sentidos, Davi é notório que cometeu vários pecados graves, mas mesmo assim, Jeová sempre o perdoava. Por qual motivo? Como mostrou o texto, ele tinha um coração íntegro. Lição para nós. Nós somos imperfeitos e estamos sujeitos a pecar em palavras e ações. Mas se tivermos a disposição de sermos repreendidos e corrigidos os nossos erros, assim como Davi era, Jeová também nos perdoará e continuaremos andando em harmonia com a vontade de Jeová. Vamos encontrar mais uma joia espiritual. Agora vamos avançar um pouco, vamos para o capítulo 10, o versículo 1. Capítulo 10, o versículo 1, diz assim: A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová. Por isso, ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis. Bem, a rainha de Sabá, ela ficou tão impressionada com a sabedoria de Salomão que fez questão de viajar para conhecê-lo. A rainha de Sabá com certeza demonstrou, pela sabedoria dada por Deus, grande apreço. Lição para nós. Atualmente, podemos demonstrar profundo apreço pelo Salomão maior, Jesus Cristo, por obedecer a sua ordem de fazer discípulos, de ajudar os humildes e também de seguir os seus passos, obedecendo às suas orientações e às suas leis. Dando continuidade às nossas joias espirituais, vamos continuar no capítulo 10 e vamos considerar o versículo 4 e o versículo 5, que nos diz assim: Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. Depois que a rainha de Sabá ela viu e ouviu tudo que Salomão havia dito e feito, ela ficou sem fala ou sem espírito, como mostra a nota. Não sabemos se ela desmaiou, mas sabemos que ela ficou atônita de ver uma brecha da sabedoria de Jeová. Lição para nós? Hoje, nós conseguimos ver uma janela da sabedoria de Jeová. Só o fato de sabermos do seu grande amor por nós e ter enviado Jesus por nossas vidas era para nos deixar sem fôlego e, assim como a rainha de Sabá, ficar atônica com essas visões maravilhosas. Tendo isso em mente, a pergunta que surge: qual o apreço que nós damos pela sabedoria de Jeová? Que possamos ser assim como essa rainha e ter o apreço certo pela sabedoria de Jeová. Meus queridos e amados irmãos, essa foi as joias espirituais encontrada nos capítulos 9 e 10 do livro do 1 dos Reis. A rainha de Sabá ouviu falar da fama que Salomão havia alcançado por causa do nome de Jeová. Por isso, ela foi pô-lo à prova com perguntas difíceis.
Ela chegou a Jerusalém com uma comitiva impressionante, com camelos carregando óleo de bálsamo e uma grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ela se apresentou a Salomão e falou com ele a respeito de tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Não havia nada que fosse difícil demais para o rei explicar a ela. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele tinha construído, o alimento da sua mesa, a ordem em que se sentavam seus oficiais, o serviço dos que serviam à mesa e a roupa deles, seus copeiros e os sacrifícios queimados que ele oferecia na casa de Jeová, ela ficou sem fala. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi na minha terra sobre as suas realizações e sobre a sua sabedoria era verdade. Mas só acreditei no que ouvi depois de vir e ver com os meus próprios olhos. E, na verdade, não me contaram nem a metade. O Senhor superou em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em prosperidade. Felizes são os seus homens, e felizes são os seus servos que estão sempre diante do Senhor, escutando a sua sabedoria. Que Jeová, seu Deus, seja louvado, aquele que se agradou do Senhor, pondo-o no trono de Israel. Por causa do amor eterno de Jeová por Israel, ele designou o Senhor como rei para governar com justiça e retidão. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma grande quantidade de óleo de bálsamo e pedras preciosas. Nunca mais se trouxe uma quantidade de óleo de bálsamo tão grande como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de navios de Irão, que transportava o ouro de Ofir, também trouxe de Ofir uma quantidade muito grande de madeira de sândalo, bem como pedras preciosas. Com a madeira de sândalo, o rei fez peças de apoio para a casa de Jeová e para a casa do rei, bem como harpas e instrumentos de cordas para os cantores. Nunca mais se trouxe nem se viu madeira de sândalo como aquela até hoje. O rei Salomão também deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejava e pediu, além das coisas que ele lhe deu, segundo a sua generosidade. Depois ela partiu e voltou para a sua terra com os seus servos. Muito bem. Vamos agora considerar a lição da brochura, melhore sua leitura e seu ensino. Então, o ponto que estava sendo analisado é o ponto número 5, que diz assim: leia exatamente o que está escrito. Então, como nós podemos fazer isso ou tentar atingir esse ponto? Então, o primeiro diz assim, prepare-se bem. Pense na intenção das palavras que você vai ler. Leia grupo de palavras em vez de ler palavra por palavra. Tome cuidado para não acrescentar, pular ou trocar palavras. Preste atenção nas vírgulas, pontos finais e ponto de interrogação. Eu imagino que os irmãos devem ter reparado que eu li assim devagar, né? Li muito pausadamente, justamente para mostrar como se pode respeitar as vírgulas e os pontos. Que às vezes quando a gente vai fazer uma leitura, normalmente a gente fica nervoso. Então a tendência quando isso acontece é ler mais rápido. Então, se você se preparar com antecedência, respirar antes de subir na tribuna também, você vai ler com tranquilidade e vai conseguir respeitar os pontos e as vírgulas. Outro ponto aqui que tem que ser aplicado é fale cada palavra de modo correto. Então esse é o fator determinante também para você ler de modo correto. Aqui diz assim, se você não souber como ler uma palavra, escute o áudio da publicação ou peça ajuda de um bom leitor. Então, se você tem irmão, se você é casado, então peça para que a pessoa possa ouvir da maneira que você está lendo e peça para ela te ajudar aonde você está lendo errado para que você possa melhorar.
Caso isso não aconteça, ouça os áudios, né, da organização, grave talvez a sua leitura no telefone para ouvi-la e você mesmo ver aonde você está errando. Então hoje temos muitas facilidades, né, para que possamos ler corretamente. E o último ponto aqui, fale de modo claro. Então pronuncie bem cada palavra, mantendo a cabeça erguida, abrindo bem a boca, fale cada sílaba. Então evite de ficar com a cabeça baixa, né? Porque quando isso acontece, as palavras não fluem normalmente. Elas saem meio que cortadas. Então, leia as palavras do mesmo modo que você fala no dia a dia. É claro que dificilmente isso vai acontecer, né? Porque a tensão é tão grande que a gente não consegue falar com tanta naturalidade. Mas se nós tirarmos um tempinho para se preparar bem, tenho certeza que também você irá fazer uma boa leitura e, principalmente, além de fazer uma boa leitura, você vai também conseguir atingir o seu ponto. Tá bom? Vamos iniciar com a primeira conversa, designação 1. Então a apostila diz assim, use a sugestão da seção Conversas sobre a Bíblia da campanha para iniciar estudos bíblicos. E a lição que está sendo considerada é a lição número 1. Então podemos começar assim, Então, o nome da publicadora é Maria, da sua ajudante é Ruth e da moradora é Marta. Então Maria inicia assim: Bom dia, a senhora cuida tão bem desse jardim, deve dar muito trabalho. Então Marta vai dizer assim: Que nada, para mim é um passatempo, perco a hora cuidando desse jardim. Então Maria continua assim: Eu me chamo Maria e a minha amiga se chama Ruth. Como a senhora se chama? Então Marta vai falar, Eu me chamo Marta. Então Maria continua: Marta, estamos hoje trazendo essa brochura que tem essa pergunta: será que é possível ser feliz para sempre? A senhora diria sim, não ou talvez. Então Marta fala assim, olha minha filha, do jeito que esse mundo está, eu diria talvez, mas tem que ter muita fé em Deus. Então Maria diz assim: muito obrigado por sua resposta. Realmente, só tendo fé em Deus. Mas olhe só o que diz esse texto do Salmo 37, 29. A minha amiga Ruth ela vai fazer a leitura. Então Ruth irá dizer assim, depois da leitura do texto, Então Marta, percebeu? O desejo de Deus é que todas as pessoas vivam para sempre e aqui mostrou que são os justos ou as pessoas boas. Então Maria continua: Não é bom saber disso, Marta? Marta responde: É maravilhoso. Na verdade, é tudo o que precisamos. Maria continua: Verdade. Eu vou deixar essa brochura com a senhora e na próxima semana a gente vai considerar por que podemos acreditar no que a Bíblia diz. Tá bom? Então Marta diz: tá bom, vou ficar aguardando vocês. Então vamos fazer agora a análise da brochura, que é o ponto, está sendo considerado, é o ponto número 1, que é comece bem. Então o que deve se fazer logo de início? Fale algo que chame a atenção das pessoas, deixe claro qual é o assunto e mostre por que o assunto é importante para elas. Então a gente conseguiu observar que Maria, logo de início, ela chamou a atenção, ou cativou a atenção do morador, falando sobre o jardim. E, na verdade, é exatamente isso que devemos fazer, Aqui diz assim, ao se preparar, pense em assuntos que preocupam e interessam as pessoas e fale sobre isso. É claro que após essa abordagem, Maria, ela conseguiu deixar claro o assunto, que era exatamente o assunto da brochura, Será que a pessoa ela pode ser feliz para sempre? Então ela mostrou e também porque o assunto é importante após a leitura do texto do livro do Salmo. Então conseguimos perceber que Maria ela foi muito bem. Ela começou bem, chamou a atenção da moradora, ela deixou o assunto claro após fazer a pergunta
e mostrou que o assunto era importante após a leitura do texto, a explicação e mostrar como talvez ela poderia também se beneficiar daquilo, por deixar uma pergunta a ser respondida da próxima vez. Então, no contexto geral, a publicadora saiu muito bem. Então, se você tiver com essa designação, comece bem, né? Chame atenção para o que a pessoa está fazendo, seja observador. Com certeza, os moradores ficam tranquilos quando a gente começa assim. Dando continuidade, vamos passar agora para a primeira conversa, designação 2. Então, use a sugestão da seção Conversa sobre a Bíblia, da campanha para iniciar estudos bíblicos. Depois, demonstre como é um estudo bíblico usando a lição 1 da brochura Seja Feliz para Sempre. E o ponto está sendo considerado é o ponto número 13. Então, essa demonstração da primeira conversa, ela vai se iniciar igualmente da primeira conversa, ok? Mesmo porque a sugestão é a mesma. Então, do meio em diante é que a gente vai fazer uma mudança, certo? Então, vamos iniciar a primeira conversa, designação 2. Então, Maria diz assim: Bom dia, me chamo Maria e a minha companheira Ruth. Como a senhora se chama? Então, Marta irá dizer: Eu me chamo Marta. Maria continua: Marta, estamos hoje trazendo essa brochura que tem essa pergunta: será que é possível ser feliz para sempre? A senhora diria sim, não ou talvez? Então Marta ela vai dizer: Olha, minha filha, do jeito que esse mundo está, eu diria talvez, mas tem que ter muita fé em Deus. Então Maria continua: Muito obrigado por sua resposta, Marta. Realmente, só tendo fé em Deus. Mas olhe só o que diz esse texto do Salmo 37, 29. A minha amiga Ruth vai fazer a leitura. Então Ruth, após a leitura do texto, ela vai dizer assim: Então Marta, percebeu? O desejo de Deus é que todas as pessoas vivam para sempre. E aqui mostrou que são o justo ou as pessoas boas. Maria continua a conversa. Não é bom, Marta, saber disso? Marta diz: É maravilhoso. Na verdade, é tudo que nós precisamos. Maria continua assim: Verdade. Eu vou deixar com a senhora essa brochura, que com certeza ela vai lhe ajudar bastante. E dentro dela, na lição 1, ela vem trazendo esse seguinte tema: Como a Bíblia pode ajudar você? Olha só que interessante esse primeiro ponto. Então, aí fica a sua opção de ler ou não. Após a leitura ou não, você pergunta assim: Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Então Marta vai dizer: Bem, ela aí mostrou que como a vida começou, por que sofremos, por que há tanta guerra e o que acontece quando morremos. Então Maria pergunta assim: Isso mesmo, a senhora já se fez alguma dessas perguntas? Então Marta diz: Sim, na verdade 2, porque sofremos e morremos. Então Maria continua: Bons questionamentos. Na verdade, a Bíblia traz as respostas para essas perguntas. Se a senhora me permitir, na próxima semana, eu gostaria de mostrar na Palavra de Deus porque podemos acreditar no que a Bíblia diz. Então Marta ela finaliza assim: Pode vir sim. Achei muito bom essas informações. Então agora vamos fazer a análise da brochura, a lição que estava sendo analisada, a lição 13, que tem o tema Mostre como colocar o assunto em prática. Então o que deve ser feito? Ajude as pessoas a perceber como o assunto é útil para elas e mostre como colocar em prática o que aprenderam. Então na pregação, ao se preparar, pense em notícias, assuntos que interessam a pessoa. Na conversa, faça perguntas educadas para descobrir os interesses e as preocupações da pessoa. Bem, a gente conseguiu perceber e com certeza esse ponto foi colocado em prática, pois Maria mostrou porque o assunto era benéfico para ela. E após a consideração do livro, a lição 1, ela fez uma pergunta muito sensata, que fez com que Marta ela conseguisse expor quais eram as suas preocupações.
foi quando Maria disse assim, ó, a senhora já se fez alguma dessas perguntas? Então Marta ela fala, né? Sim, porque sofremos e morremos. Então, a partir dessas perguntas, ela conseguiu descobrir o interesse, a preocupação da moradora e, com certeza, na próxima visita, ela iria mostrar de maneira prática, objetiva, na palavra de Deus, como ela poderia ser beneficiada por aplicar a palavra de Deus. Então, consigo perceber que, com certeza, Maria ela mostrou praticidade no seu assunto. Ela mostrou porque era bom o assunto para a moradora. Então, podemos dizer que Maria também saiu muito bem na sua designação. Hoje nós vamos considerar a lição 18, pontos 6 e 7, resumo, revisão e o quadro Tente Mais. Então vamos dar início à nossa consideração. Pegue o seu livro aí, acompanhe e faça as suas anotações. Então, ponto 6, eles fazem o que ensinam. O que convenceu um homem chamado Tom de que ele tinha encontrado os cristãos verdadeiros? Então vamos assistir o vídeo que tem o tema Eu me cansei das religiões. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Bem, vamos lá então. Acabei de ver o vídeo aqui, imagino também que vocês viram aí. Então a primeira pergunta é a seguinte. No vídeo, o que fez Tom desistir das religiões? Bem, eu consegui ver algumas coisas, né? Ele, por ter uma família que sempre ajudava as pessoas, ele também quis ajudar e quis se tornar padre. Mas quando isso aconteceu, ele viu que era tudo uma coisa mecânica, né? Uma coisa falsa. Ele viu a falsidade das pessoas que tinham o poder de ajudar. Ele ali falou que tinha padres alcoólatras, padres que escondiam o que era, e ele, por ser o psicólogo dele, ele conseguiu ver ainda mais, né, a falsidade por trás dessas pessoas. Então fez com que ele desistisse das religiões. Então a segunda pergunta, o que convenceu Tom de que ele tinha encontrado a verdade? Bem, segundo o que ele disse, ele tinha um caderno com várias perguntas e essas perguntas foram respondidas durante o seu estudo. Então ele conseguiu observar que não havia falsidade nessa religião e que as pessoas realmente eram diferentes. Então isso fez com que ele encontrasse a verdade, porque ele viu todas as respostas vindo na palavra de Deus. Vamos dar continuidade então. Ações valem mais do que palavras. Vamos ler então o livro de Mateus 7, 21, que diz assim: Nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, o que é mais importante para Jesus? O que a gente diz que acredita ou o que a gente prova que acredita pelas nossas ações? Essa resposta eu imagino que é muito simples também para vocês, né? Então não basta apenas dizer, porque palavras vão ao vento. Devemos provar. Isso nós só conseguimos fazer por atitudes e ações. Então, quando nós fazemos isso, o nosso melhor para Jeová, de modo ativo, nós comprovamos realmente que queremos fazer a vontade de Jeová. Passando para o 7, o amor entre eles é verdadeiro. Será que os cristãos realmente arriscaram a vida para salvar seus irmãos? Então vamos assistir o vídeo com o tema Ele se ofereceu para morrer no lugar dele. E depois vamos conversar sobre os pontos a seguir. Então vamos ver o vídeo. Então a primeira pergunta é: no vídeo, o que fez Lloyd arriscar a vida para salvar seu irmão Johansel? Bem, conseguimos perceber que quando eles chegaram na balsa para poder atravessar para o outro lado, os soldados queriam matar o irmão branco, simplesmente porque ele era branco. E o seu outro irmão, o Lloyd, né, ele se jogou na frente do seu irmão e pediu para matá-lo antes
do seu outro irmão, pois ele não havia feito nada. Então os soldados mudaram de atitude, atravessaram eles para o outro lado e conseguimos ver que o irmão ainda deu testemunho. A segunda pergunta: você acha que Lloyd agiu como um verdadeiro cristão? Sim, com certeza. Na verdade, é isso que a Bíblia nos ensina a fazer, é isso que nós devemos fazer, e quando tivermos a oportunidade disso, devemos fazer exatamente como Lloyd, né? Não pensar duas vezes, apenas agir. Vamos fazer a leitura do livro de João 34 e 35 e depois conversar sobre os pontos a seguir. Então o texto diz assim: eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei vocês. Amem também uns aos outros. Por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então a primeira pergunta: como os discípulos de Jesus, os cristãos verdadeiros, iam tratar uns aos outros? Será que para eles faria diferença a cor da pele ou o país da pessoa? Não. Os discípulos de Cristo devem sempre tratar a todos com muito amor, porque, na verdade, esse é o sinal identificador daqueles que seguem a Cristo. Então, independente da cor da pele ou do país, iremos sempre tratar as pessoas do mesmo jeito. Segunda pergunta: será que eles mostrariam esse amor mesmo durante uma guerra? Sim, obviamente. Por isso que nós já não seguimos ou não vamos para a guerra, justamente para não ter a oportunidade, na verdade uma má oportunidade, de matar os nossos irmãos. Então o fato de não estar numa guerra, a gente demonstra amor para com todos e principalmente para aqueles achegados conosco na mesma fé. Algumas pessoas dizem: não importa a sua religião, o importante é acreditar em Jesus. Que texto você usaria para mostrar que um cristão de verdade faz mais do que apenas acreditar em Jesus? Bem, eu usaria o mesmo texto de João 13, eu usaria o versículo 35, que diz: por meio disto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor entre si. Então talvez nós poderemos indagar, será que nós demonstramos esse amor quando vamos para a guerra? Na qual você vai ter a oportunidade e ter a obrigação de matar o seu próximo, que talvez possa ser da sua mesma religião, da sua mesma fé? Então, se nós acreditamos em Jesus, nós devemos praticar isso em ação. E uma maneira de fazer isso é não se envolver em guerras. Resumo: os cristãos verdadeiros obedecem o que a Bíblia diz, mostram amor de verdade e pregam as boas novas da Bíblia. Revisão: tudo o que os cristãos verdadeiros dizem e fazem está de acordo com o quê? Bem, está de acordo com a palavra de Deus. Segunda, que qualidade mostra quem são os cristãos verdadeiros? Bem, a qualidade do amor. E quando nós praticamos o amor, vimos que podemos dar a vida para os nossos irmãos, podemos falar a outros a respeito de Deus e também iremos conseguir identificar a religião verdadeira pelos seus traços, da maneira como as pessoas se comportam. Então, dessa maneira, conseguimos demonstrar as qualidades que mostram realmente qual é o verdadeiro cristão. E que obras cristãos verdadeiros fazem? Bem, a primeira coisa não é apenas dizer, temos que fazer. Então, podemos dizer que são várias coisas que um cristão pode fazer para mostrar que realmente é cristão. É pregar as boas novas do reino, falar a respeito de Cristo, é ajudar o seu próximo quando está em dificuldade, é levar uma palavra de consolo a uma pessoa que está passando por dificuldade, ao enfrentar provações, você está determinado em servir a Deus. Então, são várias formas que mostram que realmente nós somos cristãos.